E aí, meus amores, questão de número 9, provavelmente a questão mais complicadinha que a gente tem nessa lista, vou dividi-la em duas partes também, beleza? Ela diz que um caminhão de 2 toneladas está andando com velocidade de 90 quilômetros por hora quando o motorista pisa no freio, aplicando uma força constante que faz o caminhão parar depois de percorrer 250 metros. E a questão pede para a gente o valor dessa força. Beleza? Para começar, eu vou anotar algumas informações que a gente tem aqui, como por exemplo, a massa dele é de 2 vezes 10 a terceira quilogramas. Por que eu vou usar toneladas? Por que eu não uso toneladas e uso quilogramas? Porque quilogramas está no sistema internacional. Mesma coisa com a velocidade. Pô, a velocidade inicial dele é de 90 km por hora. E se eu mudar essa velocidade de km por hora para metros por segundo, eu vou obter que ele está andando a 25 metros por segundo. Tranquilo? Eu percebo também que ele percorre 250 metros antes de parar. E com essas informações, ele me pede para calcular a força. Essas são as 3 informações que o texto dá em forma de número, então elas são bem fáceis de achar, mas tem pelo menos mais uma que a gente precisa perceber para conseguir resolver essa questão. Se a gente está trabalhando com um móvel que vai parar, então qual que é a velocidade final dele? 0. Se ele para, então a velocidade final dele é 0. Beleza? Em geral, quando a gente trabalha com forças, a gente acaba usando bastante a segunda lei de Newton, que diz pra gente que a força resultante em um objeto é calculado pela massa vezes a aceleração. Se eu quero a força, então eu preciso conseguir essas duas grandezas, a massa e a aceleração. A massa a gente já tem. Tem alguma maneira da gente conseguir essa aceleração? Sim. Inclusive, se você olha para esses dados, eu tenho velocidade inicial e eu tenho deslocamento, isso deveria imediatamente chamar na sua cabeça a equação de Torricelli, porque ela usa exatamente essas coisas. Então, escrevendo a equação de Torricelli, que é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. Olha que coisa maravilhosa, a gente tem todas as informações menos a aceleração. Tranquilo? Velocidade é 0, ao quadrado 0 também. Velocidade inicial, 25 metros por segundo, ao quadrado vai dar 625. Tranquilo? Mas 2 vezes a aceleração é o que a gente quer e o nosso deslocamento é de 250 metros. Tranquilo? Com tudo isso, vamos rearranjar. Beleza? Vou passar esse 625 para lá, reorganizar. Teremos que 500A igual a menos 625. Passando 500 dividido, a nossa aceleração vai dar menos 625 dividido por 500, o que dá 1,25 negativo metros por segundo ao quadrado. Mas professor, como assim a aceleração está dando negativa? O que significa uma aceleração negativa? Significa meramente que ela está apontando no sentido contrário do deslocamento. Então, se o caminhão está indo para frente, ele está acelerando para trás, o que significa freando. Beleza? A gente já viu isso em movimento retilíneo uniformemente variável. Agora que eu tenho esse valor e eu tenho a massa, usando as duas, eu consigo calcular a força. Então, a força que ele me pede vai ser igual a 2 vezes 10 a terceira vezes 1,25. 2 vezes 1,25, teremos que a força vale 2,5 vezes 10 a terceira newtons. Tá certo? Quase. A nossa aceleração é negativa. Então, significa que essa força que está sendo aplicada é uma força negativa. Relembrando, por que a força é negativa? Mesmo motivo da aceleração ser negativa. Ela está apontando no sentido contrário do deslocamento. Então, se ele está vindo para frente, a força de freagem
está apontando para trás para fazer com que ele pare. Beleza?